Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que debatia a PEC que impede decisões monocráticas de ministros de cortes superiores, a deputada Bia Kicis rebateu as narrativas de vingança que estavam sendo propaladas por parlamentares de extrema esquerda e expôs a urgente necessidade de conter os abusos de autoridade que vêm sendo cometidos por ministros do STF, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. A deputada explicou: não tem nada a ver com vingança, é pauta da responsabilidade. Nós, parlamentares, estamos sendo chamados à responsabilidade para trazermos ordem à democracia relativa do governo do PT. O que nós estamos assistindo é a barbárie. Nós estamos assistindo a censura ser imposta neste país, a imunidade parlamentar sendo desrespeitada, parlamentar ser preso, contas bancárias e contas de redes sociais, de jornalistas, de pessoas do povo sendo suspensas sem o devido processo legal, mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, sendo julgadas pelo Supremo sem prerrogativa de foro. Bia Kicis questionou: nós vamos ficar assistindo a isso e fingir que está tudo normal? É sério mesmo? A deputada mencionou a fala do presidente do Supremo admitindo a atuação política da Corte, vedada pela Constituição, e lembrou que o poder que de fato representa o povo é o legislativo. A deputada rebateu a ridícula alegação de que os ministros teriam representatividade, dizendo: dizer que o voto que eles recebem da indicação do Senado dá a eles legitimidade para exercer atividade política é uma falácia sem tamanho. Eles não receberam voto para exercer atividade política, o que, aliás, é vedado pela Constituição e pela Lei 1079, a Lei de Responsabilidade, a Lei do Impeachment. A deputada desabafou: eu não quero afrontar Supremo nenhum. Eu quero o Supremo cumprindo seu papel. Eu quero que o Supremo volte para as 4 linhas. Eu quero que o Supremo volte a ser uma corte respeitada. Eu fui assessora do Supremo na época em que a corte era respeitada pelo Brasil inteiro. Depois eu fui assistindo ao Supremo virar, sabe o quê? A casa de 11 imperadores. Hoje, como parlamentar, eu sou desrespeitada. Eu sou enfiada em inquéritos ilegais, imorais, inconstitucionais, que nunca acabam, sem nunca eu ter cometido um crime. Então, minha gente, vamos botar ordem nesta casa, porque isso é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Bia Kicis alertou: aquelas pessoas que se omitirem terão seu nome no livro da história como pessoas que foram omissas ou coniventes com essa ditadura que vivemos hoje. A deputada lembrou que ainda há muito material a ser revelado e rebateu os parlamentares que diziam que é uma tentativa de provocar o Supremo. Bia Kicis perguntou: o Supremo é composto de homens ou de imperadores inquestionáveis? Por que as atitudes erradas deles não podem ser questionadas neste parlamento, que é a casa do povo? O povo que não aguenta mais essa tirania. E eu falo aqui em nome da família do Claizão, morto por descaso do ministro, que sequer leu o despacho da PGR. A deputada convocou para as manifestações pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu tenho que dar uma entrevista para o Revista Oeste. Senhora presidente, colegas, essa pauta dessa tarde hoje, que alguns querem colocar aí a pecha de pauta da vingança, não tem nada a ver com vingança, isso é pauta da responsabilidade. Nós, parlamentares, estamos sendo chamados à responsabilidade para trazermos a ordem à nossa democracia relativa do governo do PT. O que nós estamos assistindo é a barbárie. Nós estamos assistindo a censura a ser imposta nesse Brasil, a imunidade parlamentar sendo desrespeitada, parlamentar preso, contas bancárias e contas de redes sociais de jornalistas, de pessoas do povo, sendo suspensas sem o devido processo legal. Mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, sendo julgadas pelo Supremo sem prerrogativa de foro. E nós vamos ficar assistindo isso e fingir que está tudo normal? Sério mesmo? Tem gente aqui que diz que jurou a Constituição, que está aqui para cumprir a Constituição e vira as costas para o fato do presidente do Supremo ter declarado, sem nenhum constrangimento, deputado, sem medo de qualquer punição, o ministro Barroso declarou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal mudou a sua natureza, deixou de ser um órgão técnico para ser um poder político. Primeiro, o judiciário nunca foi poder. A gente diz que, sim, temos 3 poderes, mas a natureza do judiciário não é de poder porque não tem voto. E só pode ter poder quem tem voto. Está na Constituição. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, embora se chame, de poder legislativo, ele é um órgão, ele não é um poder de verdade. A sua natureza jurídica não é de poder. Mas, apesar disso, esse parlamento, que é o poder genuíno, mais importante, porque na ordem vem poder legislativo, depois executivo e depois o judiciário, que não tem um voto. E me desculpa, dizer que o voto que eles recebem da indicação do Senado dá a eles legitimidade para exercer atividade política é uma falácia sem tamanho. Eles não receberam voto para exercer atividade política, que, aliás, é vedada pela Constituição e pela Lei 1079, da Lei de Responsabilidade, a lei do impeachment. E aí nós temos parlamentares aqui que ficam fazendo o joguinho da democracia. Eu estou aqui para defender a democracia. Os outros querem, na verdade, afrontar o Supremo. Eu não quero afrontar Supremo nenhum. Eu quero o Supremo cumprindo o seu papel. Eu quero que o Supremo volte para as 4 linhas. Eu quero que o Supremo volte a ser uma corte respeitada. Eu fui assessora do Supremo na época em que a corte era respeitada pelo Brasil inteiro. Depois eu fui assistindo o Supremo virar, sabe o quê?
a casa de 11 imperadores. Vai lá no Supremo, se você não é amiguinho lá, não é lobista, amiguinho dos... Tenta entrar lá para falar com o ministro. Nem os parlamentares eles recebem. Tenta. O senador Magno Malta, quando estava fazendo a sabatina de um dos ministros, falou assim, você está aqui agora dizendo que nos respeita, eu quero ver se você vai nos receber depois. E ele é um senador da República. Eu fui coordenadora na Procuradoria do Distrito Federal, dos tribunais superiores, eu atuava lá e coordenava todos os procuradores que atuavam lá, sempre fui respeitadíssima por vários ministros que foram meus professores na UNB, sempre transitei bem, fui respeitada. Hoje, como parlamentar, eu sou desrespeitada, eu sou enfiada em inquéritos ilegais, imorais, inconstitucionais, que nunca acabam, e sem nunca ter cometido um crime. Então, minha gente, vamos botar ordem nessa casa, que isso é nosso dever, é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Aqui não tem vendetta, aqui não tem vingança, aqui tem responsabilidade. E aquelas pessoas que se omitirem terão o seu nome no livro da história como pessoas que foram omissas ou coniventes com essa ditadura que vivemos hoje. Tem gente que está aplaudindo o que está acontecendo na Venezuela ou fingindo que o que acontece lá nas eleições não é parecido com o que pode acontecer aqui. O Maduro não quer entregar o poder e o Lula disse, se eu fosse o Maduro, convocava novas eleições. Isso quer dizer o quê, Lula? Que você também não reconheceria? Não reconheceria também, caso perdesse a eleição? Que você se recusaria a permitir que um outro candidato assumisse o posto? Então, nossa obrigação aqui é votar essas PECs, sim. E nós estamos usando do instrumento que está previsto na Constituição parlamentar. Reforma a Constituição, apresenta propostas. O que nós assistimos recentemente no Brasil foi um partido político apresentar um recurso previsto na Constituição e tomar uma multa de 22 milhões porque recorreu, porque fez aquilo que está previsto na Constituição e na lei processual e no regimento do tribunal. Isso é democracia, minha gente? Vamos falar sério, isso é democracia? Nós temos um presidente, um ex-presidente que está inelegível sem ter cometido crime, porque ele se reuniu com embaixadores, enquanto tem presidente, tem ministros que se reúnem com bandidos, com criminosos, com organizações criminosas, e estão todos aí com seus poderes políticos. Então, hoje eu quero parabenizar a presidente Carol Detoni por essa pauta. E eu quero avisar que entrei com um requerimento aqui para ouvirmos o Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, para ele vir falar para a gente o que ele ainda não falou, aquilo que ainda não foi revelado. Mas quero lembrar que existem 6 gigas de informações para serem trazidas a público, para serem reveladas, e elas serão. E não adianta querer fingir que nós estamos numa democracia linda e que os parlamentares que se indignam, que não se conformam e lutam pela democracia, que são indignados com a censura, que não aceitam, que lutam todos os dias contra a censura, é que estão querendo provocar o Supremo. Por quê? O Supremo é composto de homens ou de imperadores inquestionáveis? Por que que as atitudes erradas deles, equivocadas, não podem ser questionadas nesse parlamento, que é a Casa do Povo? Pois nós vamos continuar, senhora presidente, questionando, trazendo propostas e lutando para bem representar o povo que não aguenta mais essa tirania. E eu falo aqui em nome da família do Clezão, morto por descaso do ministro que sequer leu o despacho da PGR pedindo que ele fosse solto com base em atestados médicos que mostravam que ele iria morrer na Papuda. E morreu. Então, em nome dos presos políticos, do povo brasileiro, nós estamos aqui para lutar e eu quero convocar mais uma vez a população desse Brasil, dia 7 de setembro, é nas ruas, é na Paulista, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Muito obrigada. Próximo